Fala também sobre Yuri Alberto. Quanto tempo o centroavante do Timão vai ficar de fora por conta de uma lesão muscular? E fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Quanto tempo Yuri Alberto ficará de fora do Corinthians? O atacante sofreu uma lesão grave no último domingo na vitória contra o São Bernardo. Nessa segunda, passou por exames que apontaram uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Período de recuperação de 3 a 4 semanas. Assim que foi informado do prognóstico, o Yuri percebeu que praticamente ficou fora do final do Campeonato Paulista. A decisão do Paulistão está marcada para a primeira semana do mês de março. E diante desse cenário, para tentar estar à disposição, o Yuri Alberto solicitou à diretoria do Corinthians uma estrutura para que ele possa treinar, fazer trabalhos físicos e de recuperação, de manhã, de tarde e de noite, de segunda a segunda. E o Yuri promete tentar voltar para a disputa de uma eventual final. Dá para cravar que ele não joga nessa semana contra o Atlético Paranaense, jogo do Campeonato Brasileiro, não joga no domingo contra a Portuguesa, Campeonato Paulista, e está fora da partida da próxima quarta-feira contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. A partir daí vai depender muito da evolução do atleta, que tem um histórico de recuperação muito acima da expectativa. Ele já quebrou várias vezes em outras lesões a projeção em relação ao seu retorno. Só para completar em relação ao Timão, contar que no Campeonato Paulista, os garotos do terrão, os filhos do terrão, como costumam ser chamados, têm sido decisivos. O Corinthians tem 10 gols no Paulistão, 6 foram marcados por atletas formados na base. O André marcou 2 vezes, além de Breno Bidon, Dieguinho, Kaique e Guinegão. O que você pensa sobre o Corinthians sem Yuri Alberto? Quão mais fraco fica o Timão? Já usa o espaço para registrar a sua opinião, beleza? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes da negociação entre Corinthians e Tajeres para o pagamento atrasado de Rodrigo Garro, dívida próxima de 40 milhões de reais. Quero te atualizar sobre a negociação entre Corinthians e Tajeres para a quitação de uma dívida preocupante. Corinthians contratou Rodrigo Garro, devia 23 milhões de reais, não pagou. Tajeres levou o caso à FIFA, já conseguiu a condenação do Corinthians em primeira instância. A Corte Arbitral do Esporte a qualquer momento vai anunciar uma punição ao Timão. E o problema é que aqueles 23 milhões de reais já se transformaram em 37 milhões de reais. O presidente Osmar Stabile pegou um avião e foi se reunir com o presidente do Tajeres na casa dele. O dirigente do Tajeres recebeu o Osmar Stabile para um jantar, que durou pouco mais de 3 horas. Uma série de possibilidades foram debatidas. Corinthians tem a intenção de fazer o pagamento à vista, mas de cifras bem inferiores aos 37 milhões de reais. A proposta do presidente Osmar Stabile era da quitação de 28 milhões de reais no ato. O presidente do Tajeres disse que não dá para abrir mão de cerca de 9 milhões de reais. Diante disso, o Tajeres ofereceu algumas possibilidades de parcelamento, com a maior parte desses 37 milhões de reais sendo pagos à vista e o restante de forma complementar. A tendência é que o acordo seja fechado nos próximos dias. Houve uma pausa nas tratativas por conta do Carnaval. Importante registrar que o pessoal do Departamento Financeiro do Corinthians também esteve nessa viagem e se reuniu a portas fechadas com dirigentes do clube argentino. Só para fechar de vez o noticiário alvinegro, Corinthians em preparação para uma sequência de 3 partidas consecutivas fora de casa. Quinta-feira contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro. Domingo, Portuguesa, Canindé, Campeonato Paulista. E na outra quarta-feira contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Brasileirão. E você, o que pensa sobre a atual condição financeira do Corinthians? Tem gostado dos primeiros meses da gestão de Osmar Stabile? Já usa o espaço para comentário para deixar like, o espaço para comentário para opinar. Não esqueça de apertar o botão de like e de se inscrever no canal. Se ajuda de uma equipe francesa em janeiro. Nos últimos dias, uma emissora de TV afirmou que o Nice abriu tratativas com o jogador e que Memphis gostou da possibilidade de defender o clube francês. A informação é do jornalista William Umberset. Ele afirma que o camisa 10 chegou a aceitar a proposta do Nice, o negócio acabou barrando por causa do técnico Claude Puel. Ele entende que o Nice precisava de um atacante de lado de campo com mais velocidade. Não é bem o caso do Memphis. Outro ponto que pesou contra a chegada do Memphis se deu pelo fato dele ter uma personalidade, na visão do Claude Puel, muito forte. Então havia preocupação de que o Memphis chegasse e bagunçasse o vestiário. Diante do veto do treinador, o Nice desistiu do acordo e Memphis Depay
permaneceu no timão. Vale a lembrança de que o Memphis tem contrato até a metade do ano, mas se pintasse proposta em janeiro, o Corinthians poderia ficar com até 5 milhões de euros. A tendência é que o holandês vá embora no meio do ano, a não ser que ele aceite uma enorme redução salarial. Hoje ele custa ao Corinthians 6 milhões de reais por mês. Para completar, registrar que o Memphis deu uma entrevista a Romário, afirmando o seguinte, abre aspas, em termos de impacto e grandeza, o Corinthians se compara com Barcelona e Manchester United, mas em termos de torcida não dá para comparar. O que eu vi na Neoquímica Arena não encontrei em nenhum outro estádio do mundo. Memphis enchendo a bola do Corinthians e da torcida alvinegra para fazer aquele filme, certo? E você gosta do Memphis? Permaneceria com ele? Não permaneceria? Já usa o espaço para comentário e registra sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Essa sexta-feira e promoveu um grande evento com a presença de todos os jogadores do Corinthians, comissão técnica e funcionários do centro de treinamento. Pelo menos ele fez o convite a todos. Não dá para cravar que todo mundo foi, embora a presença tenha sido maciça. Com um detalhe importante, o Memphis exigiu que todos estivessem de preto. Não precisava ser terno, poderia ser jaqueta, mas enfim, você precisava estar todo de preto. Você, suas respectivas esposas, enfim. E as primeiras fotos que circularam nas redes sociais mostram a galera toda de preto. Festa na temática de Matrix, misturada à identidade do Corinthians. Legal ver que o Memphis, mesmo sendo muito questionado por conta dos seus custos, sempre que pode inclui o Corinthians nos seus eventos fora de campo. E dessa vez, mais uma vez, nesse sentido. Só para completar a notícia sobre o time de futebol, Osmar Stabile foi à Argentina para discutir com o Tadieres o pagamento da compra de Rodrigo Garro. O Corinthians não fez o pagamento e a qualquer momento vai sofrer uma condenação na Corte Arbitral do Esporte, o que deve resultar em novo transfer ban. A pedida do Tadieres, se a gente colocar também impostos, juros e tudo mais, hoje é superior a 30 milhões de reais. Estou esperando uma resposta do presidente do Corinthians para contar para vocês como é que se deu essa negociação. A última sobre o Timão, o Corinthians acaba de contratar o zagueiro Zé Antônio, só 17 anos de idade, atleta que disputou a Copa São Paulo de Juniores pelo Santa Cruz. O zagueiro chega para atuar no sub-20 do Corinthians e, se for bem, pode até ser promovido para o time principal em empréstimo com possibilidade de compra no fim da temporada. E a Inter de Milão está de olho em jogador do Corinthians. Já o Corinthians emprestou o zagueiro Kaká para o Vitória, empréstimo até o fim da temporada. Se o Kaká disputar pelo menos 60% dos jogos do time na primeira divisão, Vitória é obrigado a comprá-lo. Para completar o vídeo, hora de falar sobre o Corinthians. A Inter de Milão está de olho em um volante do Timão. Trata-se de André Luiz, volante de 19 anos de idade. Não há proposta oficial, mas representantes do clube italiano já fizeram contato com Diogo Silva, da Web Soccer, empresa que representa o André Luiz, para entender as condições de um eventual negócio. Repito, não foi formalizada uma proposta. A ideia da Inter é passar a monitorar de perto os passos do jogador, entender as condições que o Corinthians exigiria para que o negócio pudesse ser feito a partir da metade do ano. Vale a lembrança de que a janela de inscrições na Itália já está encerrada. Qualquer negócio só poderia acontecer a partir de julho. André Luiz, que tem crescido demais de produção, foi promovido ao time principal do Timão na temporada passada, 12 jogos e 2 gols em 2025, já são mais 7 jogos e 1 gol na atual temporada. Esteve presente nas partidas contra o Flamengo, Supercopa do Brasil, e contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. Só para completar, registrar que o Corinthians venceu por 2-0 o Red Bull Bragantino, jogando bem na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena, primeiros 3 pontos do Corinthians no Campeonato Nacional. Timão que registrou seu pior público na Neoquímica Arena nos últimos 3 anos. Foram apenas 26.700 pagantes, menor público até então desse período de 3 anos, registrado em 28 de julho de 2023.